Olá pessoal, Elias Jabur aqui. Antes de começar a falar em Meia Noite de Pequim, quero deixar aqui uma novidade que hoje começa uma parceria que vai fazer muito sucesso, que é a parceria entre a Fundação Maurício Grabois, a TV Grabois, e o Instituto Conhecimento Liberta, que é o famoso ICL. Cara, eu não sei nem como anunciar uma novidade dessa, porque o ICL ele é uma mídia progressista, está crescendo muito no Brasil, e foi muito inusitado. Eu liguei para o Eduardo Moreira e no mesmo momento ele passou o contato do responsável, e aí tudo caminhou de uma forma muito rápida. Eu estou muito feliz com essa parceria, viu, Eduardo? Um forte abraço para você, viu, meu irmão? E agora vamos falar do tema de hoje, que é uma pergunta que sempre me fazem. Não é que faz esse tipo de pergunta, né? O que acontece? Essa pergunta eu faço a mim mesmo, desde os meus. Fico arrumando aqui a roupa, pessoal, enquanto eu falo, né? Desde os meus 17 anos de idade, eu faço uma pergunta que é o que me guia, em certa medida, nas minhas pesquisas, né? O socialismo é uma experiência histórica afiançada pela ciência, ou seja, a ciência entrega um sim ou não para a possibilidade da edificação de uma sociedade superior à capitalista? Essa é uma pergunta que eu faço desde os meus 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, que havia sido tema da minha iniciação científica e que também desembocou nessas minhas pesquisas que eu faço da China há 30 anos. Já denunciando um pouco a minha idade, tenho 49, tá? Então, a resposta, em princípio, é sim. Isso já gera uma grande polêmica, porque no Twitter, por exemplo, quando eu falo de qualquer coisa que envolve socialismo na China, já vem aquele monte de comentário de bot, de hater, não, mas é capitalismo, não sei o quê e tal. Pessoal, eu acho que é socialismo, e aqui vou explicar por quê. Em primeiro lugar, pessoal, o socialismo funciona? Sim, ele funciona. Eu acho que a China está aí para demonstrar que funciona. Evidentemente que o socialismo é o típico de experiência que ele é condicionado historicamente, porque é a primeira experiência humana em que as classes dominantes economicamente não são aquelas que chegam ao poder, como ocorre na Revolução Francesa e na transição do escravismo para o feudalismo, em que as classes que já detinham o monopólio econômico, o poder econômico, eles chegaram ao poder. O socialismo não. O socialismo, as classes subalternas, a classe operária camponesa, ela chega ao poder e deve fazer uma apropriação despótica dos meios estratégicos de produção e transformar isso na base material desse novo poder. Ou seja, é um processo muito mais difícil do que a transição feudalismo-capitalismo. E é um processo em que se dá sobre hostilidade externa, ou seja, a experiência soviética, a experiência chinesa, a experiência cubana hoje, a da Coreia Popular, Laos, Vietnã, são experiências que se dão sob intenso cerco capitalista. Ou seja, esse cerco capitalista acaba aqui entregando uma historicidade muito hostil à construção de sociedades não orientadas ao capitalismo, né? Então, acho que esse é um ponto a se colocar. Funciona sob grandes restrições, né? O segundo ponto, nós não fazemos história em circunstância que nós escolhemos. Então, o socialismo, ao contrário do que os clássicos marxistas colocavam, não aconteceu em países desenvolvidos, onde a tarefa seguinte do proletariado seria distribuir, socializar a riqueza produzida em escala industrial. Nos países em que houveram revoluções socialistas, essa base material não existia. Então, a tarefa dos partidos comunistas no poder foram tarefas e são tarefas que são concernentes à Revolução Burguesa. Por exemplo, acabar com o analfabetismo, reforma agrária, desenvolver as forças produtivas, ciência, tecnologia e inovação. Não são tarefas históricas dos comunistas, em tese. São tarefas da Revolução Burguesa, mas que os comunistas acabaram pegando para si por conta da incapacidade das burguesias nacionais desses países em tocarem adiante essas tarefas historicamente colocadas. Vocês vão me perguntar, Elias, a China ela é uma experiência que é a segunda economia do mundo, a primeira em paridade de poder de compra, mas ela é aberta ao capital estrangeiro, tem capitalista privado, tem bilionário, tem investimento estrangeiro. Como que isso é socialismo? Né? E muitas vezes vão falar para vocês, isso é o senso comum, de que a China chegou lá por causa disso aqui, por causa desses elementos que fazem parte do horizonte da base material chinesa. Eu respondo sim, não.
tá? Por quê? Porque aí, já entrando na resposta à questão do socialismo funcional, não, é que, em primeiro lugar, não se explica o processo chinês, o processo de desenvolvimento da força da base material chinesa, sem falarmos da Revolução de 49. Essa Revolução de 1949, ela alça ao poder um novo condomínio de classes sociais, um novo bloco histórico liderado pelo Partido Comunista, com a tarefa de reconstruir a China dos frangalhos em que ela se encontrava em 49. Por exemplo, a China em 49 tinha uma expectativa de vida de 35 anos de idade. A China tinha mais de 90% de pessoas analfabetas. A China tinha um terço dos homens viciados de ópio, e a China era o país mais pobre do mundo em 49. Então, esse condomínio, esse bloco histórico, chega ao poder em 49 com a tarefa de tirar a China dessa condição. Né? Em 78, esse mesmo bloco histórico ele chega a uma série de conclusões. Entre elas, de que a China, apesar dos imensos avanços ocorridos entre 49 e 78, ainda era um país muito pobre, ainda era um país muito atrasado em relação aos países capitalistas desenvolvidos. E mesmo a China estava atrasada em relação ao que havia de mais dinâmico no capitalismo internacional naquela época, que eram o quê? Os chamados tigres asiáticos, liderados pelo Japão. Japão, Coreia do Sul, províncias de Taiwan, Hong Kong e Singapura. Ou seja, a China percebeu que o seu entorno estava mais adiantado do que ela. E que, portanto, para que a China alcançasse os seus objetivos lançados em 49, ela teria que lançar mão de instrumentos muito heterodoxos para alcançar esses objetivos. Por exemplo, a China, para alcançar os países capitalistas centrais em termos de produtividade de trabalho, porque é disso que se trata, né? A China teve que abrir o seu mercado para empresas estrangeiras. Né? Evidentemente que essas empresas estrangeiras elas foram altamente condicionadas quando foram para a China. Por exemplo, 51, 49 de ações, 51 chinesas, 49 dessas empresas. Transferência de tecnologia. Então, a China ela conseguiu construir uma grande estratégia para a atração de investimentos estrangeiros e condicionando esses investimentos à transferência de tecnologia. Cá entre nós, o fato da China ter feito uma revolução em 49 e conseguir, a partir dessa revolução, manobrar os seus esquemas geopolíticos a partir de seus próprios interesses, possibilitou que a China desse esse salto rumo ao desenvolvimento com apoio do capital estrangeiro. Né? Ou seja, se fosse outro bloco histórico, isso muito dificilmente aconteceria. Um outro ponto que eu acho que é fundamental para entender a China, além do bloco histórico, que, aliás, as instituições políticas chinesas, elas só encontram paralelo na Coreia do Norte, no Laos, no Vietnã, em Cuba. Ou seja, na China não tem um partido democrata republicano, é um sistema político completamente diferente das democracias ocidentais, é um sistema baseado em ideias populares, e como eu acho que a política vem dessa economia, é bom colocar essa ressalva, ou seja, os marcos políticos que emolduram o Estado chinês e o desenvolvimento chinês são marcos políticos completamente diferentes dos marcos políticos ocidentais. Né? E são esses marcos políticos que conduzem a economia do país e que conduzem e mudam ao longo do tempo as políticas econômicas, monetárias, cambiais, etc., no rumo de uma estratégia de expansão da sua base material. Né? Não se coloca economia a ser política, ao contrário. Então, essa aqui já é uma diferença fundamental que demonstra que o socialismo funciona. O outro ponto, pessoal, que eu acho que é fundamental. Enquanto o mundo, durante os últimos 50 anos, nós fomos levados a acreditar que o desenvolvimento deveria ser baseado na abertura de contas de capitais, na privatização, na desregulamentação das leis do trabalho, etc., 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 os chineses fizeram o contrário. Para e passa essa abertura ao capital estrangeiro, o que a China fez? E, em certa medida, ela vai construindo, vamos dizer assim, uma estrutura industrial que começa a espelhar de forma mais nítida ainda o poder político que ele representa. Ou seja, a China foi construindo um imenso capital produtivo público. Hoje, o núcleo da economia chinesa são 96 conglomerados empresariais estatais, conglomerado empresa-mãe mais as suas subsidiárias, o que significa que a China tem 96 empresas do princípio ativo da Petrobras nos setores estratégicos da sua economia. E a China tem um sistema financeiro também público.
A China tem 144 instituições bancárias públicas. E como eles operam com a taxa de juros abaixo dos patamares do patamar realizado no mundo, esses 144 bancos eles são orientados a longo prazo. Ou seja, a China tem 144 bancos do princípio ativo do BNDES. Isso torna a economia chinesa quase imparável. Aí muita gente vai colocar até já viveram até memes. Para o Elias, ter estatais é sinônimo de socialismo. Pessoal, não é sinônimo de socialismo ter estatal. O Brasil, por exemplo, durante o governo militar foram criadas mais de 100 estatais. Mas o que é importante colocar? Que as estatais elas podem existir sob o socialismo e sob o capitalismo, mas ela é um princípio ativo do socialismo, ou seja, o socialismo não prescinde de estatais. O capitalismo sim. Né? Ou seja, então, as estatais são uma mola propulsora do processo de desenvolvimento do socialismo. E mais do que isso, na China, o setor estatal da economia é o setor gerador dos ciclos de acumulação da economia e também dos efeitos de encadeamento para o restante da economia. O que significa que, nessa forma histórica que surge na China, o que chama de setor privado, que é o malvadão, tal, etc., ele é subordinado, ele é o receptor dos efeitos de encadeamento gerados pelo setor público. Ao contrário dos países capitalistas, em que o setor privado ele é o responsável por esse setor, por esse processo. O que leva, por exemplo, à chamada incerteza keynesiana, ou seja, os empresários vão investir ou não vão investir? Essa é uma incerteza que inclusive, move o capitalismo, mas não move o socialismo. Por quê? Porque o Estado, como ele dirige os ganhos vitais da economia, o Estado pode muito bem construir grandes pacotes fiscais anuais, inclusive, para fazer a economia funcionar e colocar a demanda no seu devido lugar. Ou seja, são formas históricas completamente distintas. E essa forma histórica chinesa, baseada na grande propriedade pública, é o que está fazendo a China se transformar nessa grande máquina de desenvolvimento que ela é hoje. Não tem como desconectar o chamado modelo chinês da sua base pública, no setor produtivo e no setor financeiro. Mas não é somente isso. Não é? Existe também na China, eu abordei isso rapidamente no episódio anterior, um crescente papel do Partido Comunista, tanto no setor público da economia, ou seja, o que é evidente, mas também no setor privado da economia. Por exemplo, hoje a golden share das big tech chinesas, elas são do Partido Comunista. E isso é parte de um todo que envolve o quê? Que envolve um avanço do setor público sobre o setor privado e o enquadramento, em especial, das big tech chinesas. Diante da guerra tecnológica que o Trump impôs sobre a China, uma das medidas que foram levadas a cabo pelos chineses foi enquadrar o seu setor privado, notadamente as big techs, em torno dos interesses estratégicos do país. Quais são esses interesses estratégicos? Vão além da expansão da base material, e sim, trata-se da construção das condições para que a China alcance os Estados Unidos em todas as tecnologias sensíveis possíveis. E está acontecendo isso na China. Ou seja, no capitalismo isso é impossível. Por quê? Porque o capitalismo é cada vez mais financiarizado. Aliás, pessoal, a financiarização ela não é uma anomalia do capitalismo. Financiarização hoje é o próprio capitalismo. Então, uma das diferenças entre capitalismo e socialismo é o quê? O socialismo não é uma economia financiarizada. E o capitalismo é uma economia financiarizada. Mesmo economias como das Coreia do Sul, do Japão e da Índia já são economias com elevado grau de financiarização. E essas economias têm uma característica, principalmente americana. A financiarização afeta diretamente a capacidade de inovação tecnológica. O que significa que a Pfizer, por exemplo, que é uma empresa que ela investe muito em ciência, historicamente, muito em ciência, tecnologia e inovação, ela cada vez mais está colocando dinheiro na tesouraria, investindo em derivativos, em coisas de curto prazo e cada vez menos em novas vacinas, por exemplo. O que significa isso? Existe uma tendência ao retardamento da capacidade de inovação tecnológica nos países capitalistas. Na China, não. Na China, de cada 100 dólares que se investe em economia, cerca de 95, 96 vão direto para o processo de produção de bens, serviços e mercadorias. Nos Estados Unidos, não chega a 30 dólares o que se vai para o setor produtivo de cada 100 dólares que o próprio Estado coloca na economia. Ou seja, esse dinamismo chinês ele é uma característica, eu já falo como uma diferença entre capitalismo e socialismo, o quê? O socialismo ele é uma economia não financiarizada. E isso já se transformou em uma propriedade do socialismo em detrimento do capitalismo. Um outro ponto que as pessoas colocam muito para mim. Elias,
a participação dos trabalhadores no processo de produção. Primeiro que a China, até um tempo atrás, era um país basicamente de camponeses, né? Somente nos últimos 10 anos que a China está se transformando rapidamente em uma sociedade urbana. E nessa sociedade urbana, esses camponeses viram trabalhadores, né? E esses trabalhadores têm, sim, cada vez mais poder de decisão nas empresas. Seja por meio de pressão aberta com greves, a China é o país que tem mais greves no mundo, mas também a partir de conselhos de fábrica. Por exemplo, existe um marco institucional na China que é Company Law. Eu acompanho todo mês de dezembro, é publicada a Company Law, que é a lei das companhias, né, que é a lei que rege o funcionamento das empresas na China. E cada vez mais tem se identificado a necessidade de ouvir os trabalhadores nas tomadas de decisão das empresas. Ou seja, isso não é algo que está no papel. Eu vi pessoalmente, no período que fiquei na China agora, recentemente, escrevendo meu próximo livro vai ser ano que vem. Então, eu fui em muitas empresas e isso é uma realidade. É uma realidade que avança. De forma devagar? Sim, mas avança. Outro ponto que se coloca muito, por exemplo, para se falar da China, né? De que a China ela não é um país socialista porque ela não tem estado de bem-estar social. Pessoal, primeira coisa, o estado de bem-estar social, ele não cai do céu. Para existir um welfare state, um estado de bem-estar social, é necessário haver um grande setor produtivo a anterior. Esse setor produtivo vai criar o excedente necessário para a criação do setor improdutivo, os setores, como diria Marx, né, os fundos de consumo, que vão financiar a saúde, a educação, etc, etc. Aliás, no nosso livro China, o socialismo do século XXI trata desse processo na China. E a China não é uma Dinamarca. O que quer dizer o seguinte: a China tem avançado na construção de um estado de bem-estar social que deverá ser entregue a sua primeira versão completa em 2035. E eu acredito que não será um estado de bem-estar social qualquer, porque a China já está incorporando, dentro do processo de construção, inovações tecnológicas como o Big Data, a inteligência artificial, como parte desse estado de bem-estar social. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, por exemplo, é possível via inteligência artificial fazer operações à distância na China. Então, o camponês lá do Xinjiang pode ser operado por um médico em Pequim, por exemplo. Ou seja, isso é um processo de pulo de saco, ou seja, não é o kidnap, não é um processo de parelhamento, e sim de um salto de um sapo, ou seja, a China já vai se colocando à frente dos países capitalistas, inclusive nesse setor, ou seja, em 2035 vai ficar cada vez mais nítido, por exemplo, as diferenças entre capitalismo e socialismo na China para o mundo. Um outro ponto que eu acho fundamental, que é o ponto que eu costumo trabalhar mais por conta da minha área de pesquisa, que é a capacidade crescente de planejamento que a China tem. E aqui socialismo, pessoal, não tem para onde ir. O planejamento, ele é existe no capitalismo, mas ele é um atributo do socialismo. Assim como as estatais. Existe no capitalismo, mas é um atributo do socialismo. Pessoal, em 10 anos, a China tirou do campo e colocou na cidade 200 milhões de pessoas. O que significa isso? É criar emprego, 13 milhões de empregos urbanos por ano, que esse é o objetivo estratégico deles, saúde, educação, casa, esgoto, etc., para 200 milhões de pessoas. E esse é o movimento, pessoal, que eu sempre falo nos lugares, que a inteligência humana ainda não criou uma ciência para captar o fluxo desse acontecimento. É algo que foge tão ao nosso alcance que ainda demanda-se uma ciência para isso. Por quê? Porque a China consegue planejar esse processo. E o planejamento desse processo é parte do que nós chamamos, assim, resgatando Schumpeter, eu estou falando de Schumpeter, tome cuidado, viu, pessoal, que é o planejamento da destruição criativa. Ou seja, a inovação tecnológica por si só, ela vai gerar problemas estruturais, muitas vezes, de emprego, só que no caso de um país como a China, você já tem uma massa de pessoas para calcular os efeitos sociais do processo de destruição criativa e já, ao calcular esses efeitos, conseguir entregar uma inovação institucional capaz de amainar esses efeitos. Ou seja, isso é um grau de planificação que é impossível sob o capitalismo. Esse é um ponto fundamental, ou seja, essa transição campo-cidade na China, que é um processo que é muito pouco explorado, e quando explorado é por um viés também principista, assim como as privatizações, existe algo que deve ser captado, que é essa questão da planificação desse processo. Por quê? Porque na China não tem favelas. É só dar um pulinho na Índia para vocês verem a contraparte chinesa em relação a isso. Então, aqui também, esse processo de urbanização na China, ele é um case a ser estudado e uma demonstração de que o socialismo funciona.
que tem de mais interessante também que para se colocar na mesa do debate? É que é 20 minutos, 10, 15, não dá para colocar tudo. Não é à toa que a gente escreveu já vários livros, vários artigos científicos, vai sair mais um livro tratando dessas questões. Mas veja bem, pessoal, eu acho que um dos desafios do socialismo, quando em confronto com o capitalismo, é, é de como lidar com a contradição. Tá? Porque, primeiro, que tudo é contraditório. A água molha, a chuva molha, a água molha, tudo é contraditório. Mas como lidar com a contradição que pode diferenciar o capitalismo do socialismo? Por quê? Porque o processo de desenvolvimento ele é o quê? Ele é o salto de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. Aqui no Ocidente, e nós como ressomos todo esse lixo cultural do Ocidente, nós somos levados a acreditar o quê? Que o desenvolvimento é o salto de um ponto de equilíbrio para outro ponto de equilíbrio. Mas não é. É o salto de ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. Os chineses chegaram a um ponto de sofisticação da sua capacidade de planejamento econômico, que é um atributo do socialismo hoje, a introdução, veja bem, vou falar devagar aqui, porque é difícil, vocês sabem que eu falo rápido, atropelo palavra, tudo isso, vocês já sabem, vocês reclamam o tempo inteiro disso, entendo, ok, mas é da vida. Eu vou tentar falar devagar. Pessoal, os chineses, eles conseguem introduzir elementos de contradição no organismo econômico no organismo econômico da sua base material. Ao introduzir esse elemento de contradição, que pode ser uma tecnologia nova, por exemplo, isso vai gerar uma contradição. Isso vai gerar um movimento na sociedade. Esse movimento vai gerar o quê? Vai gerar uma solução para essa contradição. Pode ser uma estatização de uma empresa, do setor da economia, pode ser uma inovação institucional que faça com que o público e o privado troque de lugar na própria economia. Ou seja, a sociedade se move em torno em torno da construção de uma solução a essa contradição. E assim sucessivamente. Por isso que a China hoje conta, por exemplo, com cerca de 2 milhões de pessoas ocupadas com projetos e com o planejamento econômico. O que significa tudo isso ao fim e ao cabo, pessoal? Essa galera que trabalha com planejamento econômico, essa galera que trabalha, eu falo desse jeito porque é uma forma para relaxar um pouco no meio desse debate que às vezes é muito tedioso. Essa galera, entre outras tarefas, tem aquilo que eu já falei aqui, a necessidade de gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Você tem noção disso? Existem pessoas que vão dormir, acordam, trabalham, almoçam e jantam pensando em soluções para a geração de 13 milhões de empregos urbanos no país. Esse país é a China. E para isso, vai ter que selecionar projetos. Então, se tem um projeto que chega na mão do projetista, que pode gerar desemprego estrutural, ele deixar de lado e retomar mais adiante. Ou seja, cada projeto na China ele é analisado a partir de uma relação custo-benefício. Só que essa relação custo-benefício é diferente da relação custo-benefício que nós vemos no capitalismo, que é uma relação custo-benefício com o objetivo do lucro. Lá não. Lá ele é baseado em uma razão. Ou seja, a razão acaba se transformando no elemento-chave e de denominador comum da relação custo-benefício. A razão / ciência acaba aqui sendo o mediador da relação custo-benefício, e isso é sentido em todos os traços da atividade humana chinesa. Esse também é um atributo do socialismo e que demonstra por que funciona, porque é um governo que é cada vez mais baseado na ciência. E aqui entra, pessoal, o que eu tenho chamado de nova economia de projetamento. Eu fiz programas sobre isso no Noite Pequim, parte 1. Eu tenho uma série de artigos acadêmicos sobre isso, mas o que seria essa nova economia de projetamento em tese? Existem alguns marcos de discussão que, quando aparece China, na hora aparece, né? Que já viraram senso comum. Planejamento de mercado. A China combina planejamento de mercado. É público e privado. Sempre, a gente adora uma dicotomia, né? A questão é que a China, com o avanço de inovações tecnológicas disruptivas, avanço do setor público da economia, essa divisão entre mercado e planejamento, sob o meu ponto de vista, já está superada. Já foi superada pela lógica do projetamento. Essa lógica do projetamento é o quê? É a lógica da razão, que vai substituir, inclusive, a lei do valor como forma de medir, como uma métrica da própria economia.
no investimento. Ou seja, a lei do valor existe sobre o socialismo, só que ele está sendo trocado hoje pela razão, não é? E não somente isso, né? A micro e a macroeconomia. Elias, que troço é isso aí? Pessoal, a microeconomia, todo mundo sabe, é a economia da firma. Ou seja, e a macroeconomia é a economia da sociedade, ou a economia do Estado. Qual que é o papel de uma economia de projetamento do socialismo? É a submissão da microeconomia pela macroeconomia, ou seja, a economia da firma, ou seja, nem tudo que é bom para o empresário é bom para a sociedade. Então, a construção do socialismo também, ele é a construção de um processo onde a microeconomia vai se subordinando ao quê? À contabilidade social. Isso é o que se chama de luta de classe sob o socialismo. Isso tem ocorrido na China com uma certa velocidade nos últimos anos. Quando, por exemplo, o Jack Ma ele é enquadrado pelo governo central, e o governo central diz que o IPO que ele ia lançar não vai ser mais acontecer, é uma forma de subjugar a microeconomia aos interesses da sociedade. Quando a Meituan, por exemplo, tem que pagar uma multa de 300 milhões de dólares por conta de trabalho análogo à escravidão no setor de aplicativos de entrega de comida, isso é a microeconomia sendo absorvida pela macroeconomia. Quando o Estado chinês fala para as suas big techs, olha, vocês vão operar dentro dessas regras e dentro desses objetivos, também é uma submissão da economia da firma à contabilidade social. E mais do que isso, quando se fala em big tech, pessoal, existe o conflito dos Estados Unidos entre setor financeiro e big tech. Os dois setores quase que não se entendem muitas vezes. Na China, que é o único país do mundo que tem big tech própria, fora os Estados Unidos, as big techs e o setor financeiro se conversam o tempo inteiro, ou seja, também já é uma grande diferença. Enfim, eu poderia ficar aqui até amanhã dizendo para vocês por que o socialismo funciona, o que no fundo é explicar por que a China cresce, e ela não para de crescer. E o crescimento é desatar pontos de estrangulamento da economia, desculpe novamente, o tempo inteiro, não é? Como eles conseguem? Porque eles construíram uma imensa máquina de previsão, porque tem uma base pública na produção, na finança, e tem um bloco histórico do Partido Comunista no poder que evita com que os interesses privados se sobreponham aos interesses públicos. Ou seja, na China, o capital não governa a economia. Ao contrário. E isso são somente alguns pontos para a gente começar um debate que a gente vai levar mais adiante várias vezes para discutir por que o socialismo funciona. E acho que aqui no Brasil, pessoal, quando nós falamos aqui também em projeto nacional como antissala socialismo, é fundamental fazer essa discussão. Por quê? Porque eu vejo muitas vezes se discutir socialismo muito no tópico, né? Discussões com utopia, precisamos de uma utopia. Pessoal, o socialismo não é uma utopia. O socialismo é uma ciência. Marx e Engels, por exemplo, eles escreveram cerca de 100 volumes das suas obras completas, mais ou menos. É possível que depois dos fundadores do materialismo histórico escreverem mais de 100 volumes de obras, que eu jogo tudo isso fora, isso é ciência, e acho e chega à conclusão de que nós precisamos de utopia, não, pessoal. Nós precisamos de ciência. E quando nós falamos de ciência, nós temos que transformar isso em ação política para construir algo cientificamente plausível, que é o início, voltando ao início aqui. E no caso disso, é o socialismo. Então, eu quero falar um pouco disso de Brasil, de projeto nacional. O projeto nacional como uma antessala do socialismo a partir de termos científicos, ou seja, cientificamente aparado. E aqui, a disputa de ideias com outras correntes políticas é aberta. Sejam correntes políticas dos companheiros do PT, companheiros do PSOL, companheiros de outras forças políticas, não desrespeitando a opinião de nenhum deles, mas aqui a disputa de ideias ela é aberta comigo. É o momento de nós começarmos a discutir no Brasil o socialismo em termos não infantis, em termos científicos e como adultos numa sala de jantar. Vou ficar por aqui, só estamos começando essa discussão. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Valeu! Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia.
livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.